capítulo 37, e versículo 5. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já sonharam alguma coisa para suas vidas? O sonho é a esperança do crente. Quando o crente para de sonhar, ele perde as esperanças de Deus, entendeu? Porque o nosso sonho é a esperança. Às vezes ela parece difícil, mas Deus traz a resposta para a gente. Aqui está o sonho. Gênesis 37, versículo 5. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso os aborreciam ainda mais. E disse, ó, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estava atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levantou, e também ficaram em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disse os seus irmãos: tu, pois, deve reinar sobre nós? Tu terá domínio sobre nós? Por isso, tanto mais os aborreciam por seu sonho e por sua palavra. Ele sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contou ao seu pai e seus irmãos, repreendeu e disse. Seu pai disse-lhe: que sonho é esse que sonhaste? Porventura viríamos eu, tua mãe e teus irmãos inclinaram perante ti? Será. Amém? Aqui tem um detalhe. Eu vou orar para as pessoas que estão distantes aqui, né? Glorioso Deus, eterno Pai. Onde quer que esteja uma pessoa triste, cansada, abatida, amargurada, enferma, perturbada, que o Senhor leve a cura, paz, alegria, libertação, saúde na vida de cada um, e que o Espírito Santo esteja, meu Deus, em cada lar, em cada família, em qualquer parte do mundo, em nome de Jesus. Amém? Você já sonhou alguma coisa? Você já teve desejo de alcançar alguma coisa também do seu sonho? O crente, quando ele para de sonhar, ele perde a essência espiritual. A nossa vida é um sonho. Por quê? Deus abençoou José através do quê? Através do sonho. É ou não é? Ele sonhou o quê? Ele sonhou o futuro. Sonha o teu futuro agora, irmão. Sonha o teu futuro agora.
O que você pretende ser no seu futuro? Sonhe agora. Está entendendo? Deus tem um propósito na nossa vida. E o nosso sonho é o quê? É viver, é ser feliz, é prosperar, é buscar a bênção. Então, qual é o seu sonho? Deus pode mudar? Deus pode fazer? Pode, irmão. Deus pode todas as coisas. Deus tirou José de uma prisão e colocou como governador do Egito, do país mais poderoso que existia na época. Você já pensou quem era Faraó? Quem era o Egito? E quem era José? José era um hebreu que saiu lá da Cochichina, como diz o detalhe que o povo diz hoje, né? Sem nenhuma visão. Ele foi vendido pelos irmãos, né? E foi jogado lá no Egito. De lá ele foi para a prisão. E da prisão ele saiu de lá e tornou-se governador do Egito. Você já pensou o que é isso? Era o sonho que ele tinha sonhado quando ele estava lá na casa de Jacó. Quando ele era pequenininho. Quando José teve esse sonho, José tinha aproximadamente 12 anos, 10 anos, 12 anos por aí. É que nem aquele menino que eu vi, cadê ele? Ele era de mais ou menos desse tamanho aí. Ele teve o sonho, né? E ele disse que ele estava no campo. E os molhos de trigo que eles cuidavam, o dele se levantou e todos os 11 molhos de trigo se dobravam diante do molho que ele tinha. O que Deus estava falando para ele? Que Deus estava dando uma direção diferente na vida dele. Os irmãos entenderam mais ou menos, né? E já começaram a revoltar e se levantar contra José. Mas uns tempos, alguns dias depois, ele teve outro sonho. E ele contou para Jacó e disse assim: eis que eu tive um sonho, que a lua e as estrelas, o pai e a mãe, e 11 estrelas se dobravam diante dos meus pés. Jacó entendeu e disse: José, será que eu, tua mãe e teus irmãos irá se dobrar diante de ti? Ele não sabia responder. Ele deixou aquilo para Deus responder. E sabe aonde Deus foi responder? Lá na prisão onde ele estava. Quando os irmãos venderam ele para os ismaelitas e venderam ele para Potifar, e Potifar jogou ele na prisão. Lá, Deus não deu sonho, Deus deu discernimento de sonho. Entendeu? Faraó jogou lá na prisão o seu mordomo e o seu padeiro. E eles ficaram tristes na prisão. De repente, José chegou, olhou para eles estavam chorando, tristes, sem saber. E então José disse: o que está acontecendo com vocês? Aí ele disse para José: tivemos um sonho. Olha bem, José tinha sonhado antes. E agora ele veio discernir o sonho dos outros. Nós tivemos um sonho, José, que Faraó
durante 3 dias vai nos condenar. Aí ele disse, olha, esse sonho significa o seguinte, que dentro de 3 dias, Faraó vai levantar e vai levar você a servir o copo na mão dele novamente no palácio. O padeiro disse José, eu também tive um sonho, que tinha 3 cestos de pães sobre a minha cabeça, e os pássaros comiam os pães que tinha sobre a minha cabeça. José disse para ele, em 3 dias Faraó te levará para a forca e tu serás enforcado. Tudo isso aconteceu. Aí José disse para o mordomo, quando você estiver diante de Faraó, fala dele de mim, fala de mim para ele. Mas como que ele podia falar? Tem um cara lá que é hebreu, ele não é egípcio, ele é hebreu, mas ele está lá na cadeia. Ele não podia falar nada, porque senão o Faraó enforcava ele também. Então ele esperou o tempo. O tempo de Deus não é o nosso, irmão. Verdade. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então o que ele fez? Ele esperou. Lá no livro dos Salmos 40, diz, esperei com paciência do Senhor, ele inclinou para mim e ouviu a minha oração. Aleluia, Jesus. E aquele mordomo ficou esperando uma oportunidade para falar para Faraó que José era um hebreu, que era um israelita, que estava lá no presídio, mas que era diferente dos outros. E a hora chegou. Qualquer momento chega a sua hora, irmão, de você entender o que Deus quer para a sua vida. Aí o que aconteceu? José vai na prisão lá, sofrendo. Aí Faraó teve um sonho, olha bem, de um jovem sonhador ao discernimento de sonho. Faraó sonhou que ele estava na beira do mar, e 7 vacas gordas saíam, e as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. E ele estava num campo, e 7 espigas grandes, e 7 espigas magras, e as espigas magras comiam as espigas gordas. Faraó chamou todos os feiticeiros, todas as pessoas adivinhões que tinha, e ninguém tinha coragem de discernir o sonho de Faraó. Aí o mordomo chegou, a vez do mordomo falar para Faraó de José: vai chegar uma hora que alguém vai falar de você para Jesus, irmão. Aleluia. E essa hora é que vai mudar a sua história. Glória a Deus. Quando ele chegou e disse assim, olha, meu rei, lá no cárcere onde eu estava, tem um jovem hebreu, ele não é israelita, ele é hebreu, e ele decidiu o sonho que aconteceu conosco que foi correto. Ele pode definir o seu sonho, meu rei. Faraó disse, traz ele aqui. Que já tinha tentado tudo, nada tinha dado certo. Levaram José com roupa de preso, até Faraó. Quando ele chegou diante de Faraó, ele falou, conta meu sonho, meu senhor. Olha como é que ele tratava. Conta-me o sonho, meu senhor. E ele disse, José, eu sonhei que eu estava na beira do mar.
e 7 vacas gordas saíam do mar. E saía 7 vacas magras e comia 7 vacas gordas. E eu estava no campo, 7 espigas grandes e potentes crescia, e 7 espigas magras comia as espigas gordas. José disse para ele: meu Senhor, é simples teu sonho. As 7 vacas gordas significa 7 anos de prosperidade no Egito. Tudo que você puder fazer, faça. A cada palmo do Egito você planta, porque Deus vai prosperar durante esses 7 anos. Porque depois de 7 anos, vai haver fome em muitas regiões. E o Egito vai sustentar o povo que vai passar fome. Até Canaã. Canaã é a terra da prosperidade, né? Até Canaã vai sofrer a fome e o Egito vai suprir. Faraó ouviu aquele lá e falou: e as 7 espigas é a mesma coisa. Faça tudo o que você puder. E ele com a roupa de preso, de frente de Faraó. Faraó tira o colar do pescoço, coloca no pescoço de José. Traz roupas igual a minha e coloca sobre ele. Tirou o anel do dedo dele e colocou no dedo de José, um hebreu. E disse para ele: José, eu só sou maior que ti no trono, mas o país do Egito está na tua mão. Tu vai governar o Egito. A Bíblia diz lá em Gênesis, né? Um filho de Israel saiu como prisioneiro e tornou-se governador do país mais importante que tinha na época, porque era o Egito. Entendeu? O Egito era o país mais rico do mundo. Ninguém falava contra Faraó. Depois de Faraó, só veio Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Era outra história, né? Mas naquela época era o Egito que comandava, era o Egito que governava, era o Egito que mandava no mundo, entendeu? Eram os faraós que governavam. E Jesus tornou José a governador do Egito. Ele disse assim, coloca um carro igual o meu. Olha o que Faraó disse. Depois que tirou o colar do pescoço dele, colocou no pescoço de José. O anel do dedo dele colocou no dedo de José. Disse: José, eu só sou maior que você no trono, mas o Egito está na tua mão. E José governou o Egito o tempo todo, até o fim da vida. Entendeu? Por quê? Porque as coisas de Deus, irmão, é diferente do que as coisas que a gente vive. Nós vivemos uma vida maluca, doida, entendeu? Mas o propósito de Deus na nossa vida é muito diferente. Hoje eu estou sendo um cara mais feliz de todos os dias. Sabe por quê? Porque eu estou vendo um irmão ali, Rapaz, isso é muito importante para Jesus e para nós. Hein? Jesus. Eu amo a alma. Eu gosto de você. Nós te amamos. Nós gostamos de você. Entendeu? A tua presença hoje aqui para mim é muito importante. É quase igual a de Jesus. Está entendendo? Por quê?
Porque a vida é isso. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, disse Jesus. Entendeu? Pode ter certeza que nós te amamos. Amém? Amém? Olha, eu estou muito feliz pela tua presença hoje aqui. Toda vez que respeitei, gostei e tal, mas... É verdade. Então, aí José tornou-se o quê? Governador de terra estranha. Mas essa promessa já vinha lá no começo de Abraão, que os filhos de Israel seriam peregrinos em terra estranha e Deus governava o país em nome do Senhor Jesus. Entendeu? Eu quero dizer que Deus governa a nossa vida. Deus move nossos passos, nossos caminhos. E Deus abençoa a nossa história. Amém? Quando José morreu, o que aconteceu com José? Porque nós temos o nosso princípio, também temos o nosso filho, né? Quando José morreu, o que aconteceu com ele? Ele ficou no Egito? Não. Ele foi levado pelos filhos de Israel para Canaã. Amém? Por que Canaã? Porque Deus disse que a terra que emana leite e mel. Toda a prosperidade, toda a bênção, toda a glória estava em Canaã. Canaã foi sofrida, passou fome, passou sim. Passou peregrinação, passou sim. Por quê? Porque o povo de Israel desobedeceram a lei do Senhor. Então eles sofreram as consequências. Porque a Bíblia diz assim, às vezes a pessoa, mas Deus é paciente, Deus é... Peraí. Mas se você olhar para a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, que Deus é um Deus grande em amor, em benevolência significa misericórdia. Mas Ele é um Deus que guarda a ira contra os seus adversários. Aí a pessoa diz assim, mas o adversário de Deus é só o diabo. Não é não. Não é não. A Bíblia diz muito claro, todo aquele que constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então Deus vai cobrar. Deus cobra na minha vida, que sou pastor. Deus cobra na vida de que nem eu vou ser consagrado bispo agora dia 15, né? Deus cobra na minha vida, Deus cobra na vida de cada um. Entendeu? Segundo, aquilo que Ele prepara para nós. O que Deus preparou para nós? O melhor ou o pior? Deus preparou o melhor para nós. Só que às vezes nós não sabemos escolher. A nossa escolha hoje é que traz a resposta de tudo aquilo que nós precisamos. Eu escolho Jesus. Outro não. Então, o que vai acontecer? Eu botei a minha parte que eu escolhi, né? A nossa escolha que nos leva à glória do Senhor Jesus. Irmão, eu quero dizer uma coisa. O inferno é a coisa mais tenebrosa que um homem pode imaginar. Você já pensou o que é fogo e enxofre? Mas se nós não fizermos a nossa escolha, para onde nós vamos? Por fogo e por enxofre. A nossa escolha é nós que fazemos. Nós temos uma relutância muito grande, irmão, para chegar a Jesus. Está entendendo? Por quê?
Porque o inimigo, ele quer sempre te levar para o abismo. Ele não quer te dar a razão, né? Mas só que é uma escolha nossa. Se a pessoa escolher, não. Eu amo todo mundo da mesma maneira, irmão. A missionária, ele não é crente, mas eu amo ele. Ele é isso, mas eu amo ele. Ele é um traficante, mas eu amo ele. Ele é um viciado, mas eu amo ele. Porque Jesus disse o quê? Amai a todos, como assim diz. Então eu não posso fazer exceção de pessoas, irmão. Entendeu? Eu amo, respeito o direito e a vontade de cada um. Amém? Estou certo ou estou errado? Eu acho que estou certo, né? Não sei. Mas a realidade é essa. Uma das coisas muito importantes, muito feliz hoje que me deu nesse culto, com poucas pessoas, que nem muitas pessoas não vieram, né? Mas a presença do Roberto aqui hoje para mim é muito importante. Amém, Roberto? Vem cá que eu quero te dar um abraço. Vem cá.